Vamos dar uma olhada no Papa Leão XIII. Uma das coisas que ele abordou no Rerum Novarum foi especificamente sobre o trabalho, e houve muitas encíclicas que se seguiram. O 40º ano foi outra. Mas, a falar especificamente sobre o descanso de domingo, os dias santos de domingo, ok? Isto fazia parte da Rerum Novarum. É interessante como vemos a história repetir-se. Pessoal, estes devem ser sinos de alerta para nós como povo, para acordarmos para o que está acontecendo. Se formos ao Twitter, podemos ver isso por toda parte. Olhem para aquelas hashtags azuis. Líderes no chamado mundo cristão. Qual é a ameaça à civilização ocidental que não recebe atenção suficiente? A falta de leis azuis. É sempre desanimador ver cristãos veementemente opostos a restabelecer uma nação cristã, escrita e ratificada pelas mesmas pessoas que estão totalmente bem com as leis do sábado e as leis de blasfêmia. Ok. Aqui vemos mais um a falar sobre apoiar o Dia Nacional de Descanso, as leis azuis, que aplicariam-se numa verdadeira nação cristã. Restaurantes e lojas estariam fechadas, isto nem seria um debate. E continuando, pode-se ver como, e talvez seja uma questão cultural ou tecnológica, onde as pessoas não veem, talvez por vezes, como isto está a ser promovido nas redes sociais, ok? Disseram-nos que ia ser um apelo popular. Está a acontecer agora nas redes sociais, consegue ver isso? Agora, esta é uma pessoa que quero apresentar porque temos conversado em vários lugares, por todo o país, na verdade. Recentemente eu visitei a Califórnia, antes disso, Washington, e alguns outros estados. E estas são algumas das pessoas sobre as quais temos falado em alguns lugares. Jared Longshore. Já mostramos este clipe antes, sentado com Timon Klein. Timon Klein está na NATCOM, o Nacional Conservadorismo. Eles acabaram de lançar seu manifesto juntamente com membros da Heritage Foundation, que estão a pressionar por leis azuis. E depois também queres torná-lo fácil para os cristãos fazerem coisas cristãs. Quero dizer, essa é a principal justificação dada pelos tribunais para as leis de sábado. E não vamos passar o clipe todo porque temos muito aqui para cobrir. Mas outro indivíduo sentado, nós falamos sobre Stephen Wolfe, à esquerda. Ele é um dos principais defensores. Escreveu o livro O Caso do Nacionalismo Cristão, definindo assim o que é o nacionalismo cristão. Também é promovido pela NAPCOM. Ele está sentado com Douglas Wilson. Douglas Wilson é outro nacionalista cristão que tem falado, na verdade, apresentando o caso do nacionalismo cristão no programa de Tucker Carlson. Portanto, estes tipos estão muito envolvidos nessa discussão. Aqui estava Steve Wolfen, sentado a falar sobre as leis de sábado que já mencionamos, e que um deles, não iremos dar o clipe, porque aqui está Doug Wilson, sentado com Gerald Longshore. Podemos ver como todos estes gajos estão a trabalhar juntos. Achei interessante, numa perspectiva de nacionalismo cristão, como é que eles interpretariam o capítulo 2 de Daniel com a imagem, certo? Porque não é o reino final, o reino de Cristo, quando a pedra desce, e não há reino depois disso, certo? Bem, como é que eles interpretam isto? O sonho de Nabucodonosor. Ele tem a cabeça de ouro, o peito de prata e vai descendo até chegar ao Império Romano na base. E então uma pedra é cortada sem mãos humanas e atinge aquela estátua nos pés. Tudo colapsa e essa pedra cresce até se tornar uma montanha que enche toda a terra. Portanto, essa pedra é o reino de Deus. E a estátua de Nabucodonosor não será reconstruída, apesar de muitas tentativas. Ele está a falar sobre a estátua
como se já tivesse sido destruída, certo? Como podemos responder a isto a partir das Escrituras? Porque vamos ter um momento muito em breve em que teremos que responder a este tipo de má interpretação de forma escatológica. Vamos voltar a Daniel 2:44 muito rapidamente. Quando a pedra atinge, a palavra do Senhor diz: todos os reis, todos os reinos foram destruídos, certo? Então, essa é a primeira vinda de Cristo ou é a segunda vinda de Cristo? Todos os reinos foram destruídos? Bem, vamos a Apocalipse 6:15. E os reis da terra, falando da segunda vinda de Cristo, e os grandes homens, e os ricos, e os principais capitães, e os homens poderosos, cada escravo, cada homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. Portanto, quando Cristo voltar na sua segunda vinda, ainda existem reis de outros reinos a reinar? Sim. Em outras palavras, Daniel 2 e a pedra que é cortada sem mãos deve referir-se à segunda vinda de Cristo e não à sua primeira vinda. Porque as Escrituras são muito claras em Daniel 2:44 que todos os reinos serão destruídos. Isso ainda não aconteceu. Mas porque eles mal entendem os elementos muito claros do Apocalipse 6 e Daniel 2, estão aqui para estabelecer um reino terrenal. Quando as próprias palavras de Cristo dizem: o meu reino não está neste mundo, pois se o fosse, os meus servos lutariam. E esses caras estão prontos para lutar. Podemos ver aqui mesmo, antes de reproduzir este clipe, quero ler apenas uma breve citação do Espírito de Profecia, porque estamos a percorrer este caminho. Ela falou sobre os pecados da Babilônia que serão expostos, os temíveis resultados de impor as observâncias da Igreja pela autoridade civil, as investidas do Espiritismo, o progresso furtivo mais rápido do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio de advertências solenes, o povo será agitado. Milhares e milhares ouvirão pessoas que nunca ouviram palavras como estas. Com espanto, ouvem os testemunhos de que Babilônia é a igreja caída por causa de seus erros e pecados, devido à sua rejeição da verdade enviada a ela do céu. Temos uma missão de expor o que está a acontecer e como o poder papal tem recuperado rapidamente e essa ferida mortal tem estado a curar-se. Vamos ouvir o que alguns dos nacionalistas cristãos estão a apresentar em alguns dos seus canais e como estão a tentar avançar com este tipo de autoridade que é muito papal. Ao longo do último século, a República Americana definhará à medida que é sufocada pelo peso de políticos ineptos que trocaram a nossa prosperidade por ganho pessoal. Acordos nas traseiras e uma teia sufocante de maquinaria burocrática têm corroído os fundamentos sagrados estabelecidos pelos nossos antepassados, substituindo-os pelos caprichos de uma elite não eleita. Poucos privilegiados que, até recentemente, exercem um poder sem controle sobre as nossas vidas. Os nossos fundadores, que como uma muralha de pedra se mantiveram firmes na defesa da liberdade, mal reconheciam a apatia cívica e a conformidade silenciosa que define esta geração. Homens fracos semearam as sementes da dificuldade. E agora, em tempos turbulentos, é dever dos estadistas levantar-se para enfrentar o momento com clareza, com coragem e convicção. O meu nome é David Shepard. Sou um ex-candidato ao Senado do estado de Califórnia e agora, depois de 2 anos, estou arregaçando as mangas e voltando ao trabalho. Agora, isto é reis estadistas, um chamado a levantar-se. Juntamente com o meu co-anfitrião Lennox Callonga,
Vamos examinar as forças por trás do nosso desmoronamento cultural e político e ajudar a moldar uma nova geração de líderes para inspirar os jovens a entrar na luta e responder ao chamado da sua época. Uma nova geração de estadistas está a ser forjada. A pergunta é: quem se levantará? Estamos em um momento de oportunidade para restabelecer os fundamentos cristãos que tornaram este país grande. E estamos esperançosos e determinados a conquistá-lo pelo Rei e pela eternidade. New St. Andrews College, eles querem um reino agora. Não foi a apostasia de Israel nos dias de Saul que os fez querer um rei para reinar sobre eles? Rejeitaram a Deus, rejeitaram seus profetas e queriam um rei. Este é Lenox, Califórnia, sentado com Jared Longshore, que já vimos a falar sobre Lei Jesus. Amigos, é hora de nos levantarmos e darmos esse grito forte. E fizemos. Respondemos no nosso canal do YouTube. E louvo a Deus. Na verdade, o Senhor abençoou o nosso vídeo do YouTube. Eles ainda não tiveram grande sucesso no canal deles, no YouTube, como o Andrews College, e acabamos por ter algumas visualizações a mais do que eles. Nós reagimos e eu apreciei o Zen por se juntar a nós e sentar-se para ter essa discussão. Como resultado, vamos dar uma olhada aqui. Este era um clipe que eu realmente tinha do Jared Longshore, que fez parte dessa discussão, mas quero compartilhar com vocês aqui o que foram alguns dos clipes a que respondemos. Vamos ouvir isto. Outro trecho que vem à mente neste momento é Mateus 28, a grande comissão. É interessante como, ao discipular as nações, há uma referência a ensiná-las a fazer tudo o que foi ordenado, certo? Como é que isso se parece exatamente? Portanto, no nosso contexto, a Igreja na América reduziu essa grande comissão de Mateus 28 a apenas ir fazer convertidos. Portanto, dizer vamos ensinar a nação, que na verdade é ensinar uma etnia, existem nações, o que é outra complexidade nesta situação. Mas primeiro, é apenas o seu dever. Se você realmente vai discipular o mundo e as pessoas nele, eles vão ter que obedecer a certas coisas? Sim. Nós estamos mostrando, nós viemos ensinar-vos a obedecer. Imediatamente eles dizem, isso é jihad. Imediatamente, isto é sharia. Porque sentem a pressão. E se você vai para sociedades seculares, pessoas que acreditam nessas coisas, legislando a moralidade de algum modo, você simplesmente tem que se inclinar para isso, porque você não vai, suavizar isso com elas. Se aquele texto diz que o seu trabalho é ensiná-los a obedecer, você não pode recuar na parte da obediência. Você apenas diz, estamos absolutamente aqui para ensinar as pessoas a obedecer ao padrão. Vamos dar uma olhada no próximo aqui. Está bem? Você é uma autoridade civil, eu sou um ministro da palavra e do sacramento, sou um ministro cristão, tenho as chaves do reino, o que significa pregar o evangelho e administrar os sacramentos. E você, como autoridade civil, não tem permissão para fazer isso. Portanto, como autoridade eclesiástica, não tenho a espada, não posso punir as pessoas por crimes. Exatamente, esse é o seu trabalho e eles estão interligados. Portanto, como uma das autoridades eclesiásticas, se eu estiver a correr descontrolado à noite, sabem,
Se eu estiver aqui a embriagar-me, a chocar contra edifícios, vocês têm todo o direito de vir às autoridades eclesiásticas. Portanto, vocês têm de ir para a cadeia do condado. E, por sua vez, se você é como servo de Cristo, Romanos 13, como um ministro de Cristo, mas não no âmbito civil, disser: vou deixar a minha mulher, vou atrás de outras mulheres e não me estou a arrepender do que fiz, exorto-vos a arrepender-vos. Toda essa conversa, você diz: não vamos. A autoridade eclesiástica tem o direito de te excomungar da igreja cristã, o que, na minha disposição, te impediria de estar em cargos. E exatamente. Portanto, esses cargos, isso está de acordo com o que temos sido como nação, ou digamos, como os Estados eram no passado. Portanto, há este acordo interligado, mas temos as nossas jurisdições e mantemos-las, certo? Espera um segundo. Disseram-nos que todos os princípios da Constituição seriam aniquilados. Então, alguém aqui se conhece a sua Constituição? Qual artigo está a ser anulado ali? Artigo 6. Um teste religioso para o exercício de funções. Estes são os próprios princípios sobre os quais a Inquisição foi construída, tendo o poder eclesiástico e os poderes civis a cooperar para punir e afastar do poder, para reduzir os direitos dos indivíduos que o poder da igreja considerava culpados de algum tipo de crime. Assim, respondemos a isto e obtivemos uma resposta. Fomos e publicamos o vídeo nas páginas de Lennox e Jared. Lennox enviou-nos uma mensagem. Agradeço-lhe por ter tirado um tempo para reagir a alguns dos meus conteúdos, Mr. Brown. Também apreciei o seu esforço por publicar este vídeo nos comentários e interagir diretamente com as minhas publicações. Existem claramente diferenças fundamentais na nossa compreensão das Escrituras, na nossa compreensão de quem é Deus, na nossa compreensão das implicações do Evangelho, na compreensão da escatologia e várias outras variações teológicas. Continua. Assim, para ajudar ao seu declarado desejo por verdade, gostaria de propor uma discussão pública, cordial e franca sobre estas questões, talvez na sua plataforma, para abordar diretamente as nossas diferenças e todas as suas preocupações em detalhe. Ficaria mais do que feliz em participar de tal discussão. Avise-me. Essas discussões vão ocorrer amanhã, no nosso estúdio. Convidamos o nosso líder de liberdade religiosa e estamos entusiasmados por nos sentarmos com um desses indivíduos que tem conexões com pessoas que vão até o topo. Indivíduos que se sentaram com Tucker Carlson e estão bem no meio da NACON, da Heritage Foundation e de tudo mais, e fazer-lhe algumas perguntas sobre quais são os seus objetivos. É hora de nos sentarmos, é hora de dar esse grito alto, é hora de dizer a essas pessoas e avisá-las, porque esta é a realidade do que aconteceu há 100 anos. O nosso povo estava em grupos de trabalho forçado. O nosso povo em Paris, Tennessee. Na verdade, fiquei em Paris, Tennessee, cerca de uma semana ou duas atrás, lá na igreja de Camden, dando, na verdade, o primeiro aviso sobre Jonathan Berry, e tive a oportunidade de ficar em Paris, onde algumas das nossas pessoas foram presas, em 1888. E eu quero partilhar um pouco de Alonzo Jones, mas antes de fazer isso, tivemos a oportunidade de fazer um pouco de pesquisa para encontrar informações de 1888. Esta é a Christian Union, de 1888. E na primeira página, aqui vou ler-lhe apenas um pequeno excerto.
recebemos uma cópia de um projeto de lei sobre o descanso dominical apresentado pelo senador Blair, acompanhada de um pedido de assinaturas para uma petição em seu favor. Isto era uma união cristã. Este projeto proíbe todo o trabalho e recreação seculares nos territórios dos Estados Unidos, proíbe todo o transporte de correios aos domingos, com a ressalva de que sempre que uma carta estiver relacionada com necessidade e misericórdia, ou de ser respeito à saúde, vida e falecimento de qualquer pessoa, o fato estiver claramente declarado na face de envelope que a contém, pode ser feita a provisão para a entrega de transporte. Havia uma ligação ao serviço de correios, semelhante ao que tivemos recentemente com um caso do Supremo Tribunal, Groff, DeJoy, falando sobre o serviço de correios e o descanso de domingo. Outro sinal de alerta, né? O projeto também proíbe o comércio dominical entre estados, exercícios militares aos domingos e pagamento de salários aos domingos. Não podem dar as nossas assinaturas à petição deste projeto porque não acreditamos que esta seja o caminho para garantir uma melhor observância do domingo. Gostaríamos de ver o transporte dos correios de domingo reduzir ao mínimo, mas deve certamente ser feito uma medida menos complicada do que a sugerida neste extraordinário projeto de lei. Proibir todo o comércio interestadual no sábado e depois prever que seja realizado em curtas distâncias de um estado ou território para o outro, quando necessário, para o bem público, parece-nos, sem qualquer qualificação acompanhada, impraticável. Impraticável. E com a qualificação que a acompanha, de pouco ou nenhum uso, não foi com um novo quarto mandamento com novas e mais severas penalidades para fazer cumprir que Cristo se esforçou por dar um maior encalce e nova vitalidade ao dia de descanso da humanidade. E não é assim que os cristãos melhor promoverão uma verdadeira e vital observância do sábado. 14 de junho de 1888. Estas discussões estão a voltar. Não, isto foi na verdade escrito pela União Cristã aqui. Então, havia outros naquele período, não de fé adventista, até mesmo defensores do domingo, que perceberam que não era correto. Jones tinha alguns argumentos e estamos, na verdade, a estudar este livro. Se não tiver uma cópia disso, está disponível online, mas eu recomendo que o leia, que o analise, porque os seus argumentos perante o Comitê do Trabalho do Senado, estes vão ser argumentos que precisamos de conhecer. E também precisamos de conhecer as respostas bíblicas. Veja algumas das maneiras pelas quais esses indivíduos, como Blair, tentaram apoiá-lo. Por exemplo, pode o que é devido a César também ser devido a Deus? Falando de uma das leis de Deus, o Sr. Jones disse: "Não, senhor. Se assim for, então o Salvador enredou-se nas suas palavras. Exatamente o que eles queriam que ele fizesse. O registro diz que eles procuraram como poderiam apanhá-lo nas suas palavras, tendo traçado a distinção que ele fez entre o que pertence a César e o que pertence a Deus. Se for a verdade que as mesmas coisas pertencem a ambos, então ele realmente se enredou nas suas palavras, que é a força nas suas palavras que nos ordena a dar a César o que pertence a César e a Deus as coisas que são de Deus." Vemos também Jones a falar sobre quando a América, na verdade, quando as pessoas chegaram pela primeira vez à América, a bordo do Mayflower. Uma das primeiras coisas que fizeram, e a última coisa que nós, como americanos, devemos nunca negar, é a teoria do contrato social. O consentimento dos indivíduos ao governo baseia-se, sustenta-se no consentimento. Os Estados Unidos da América, Roma odiou, constituíram a liberdade religiosa e em quarta cura chamaram-na de insanidade. Encíclica papal daquela época, Papa Pio IX.
Podemos também ver a primeira Constituição, mesmo no próprio estado de Blair, mencionada no artigo, na verdade, na seção 3 aqui. Quando os homens entram em um estado de sociedade, surrenderam-se alguns dos seus direitos naturais a essa sociedade para garantir a proteção de outros. Se tal equivale, a entrega é nula. Entre os direitos naturais, alguns são por sua natureza inalienáveis, porque nenhum equivalente pode ser recebido por eles. Deste tipo são os direitos de consciência. Podemos repetir aqui mesmo. Ele menciona, e eu já mencionei isso antes, e na verdade este foi o argumento que enviei a Jonathan Berry e aos nossos senadores. As palavras de Cristo foram para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Antes de ele proferir essas palavras, ele apontou para a moeda. Lembram-se de como começamos esta discussão falando sobre moedas e o que estava retratado nessas moedas? De quem é a inscrição? Era a inscrição de César. Dê a César o que é de César. Mas o sábado carrega a inscrição de Deus, o nome de Deus. E isso não dá competência de César legislar. Ele continua a falar sobre as leis de blasfêmia. E, curiosamente, você sabe, é algo que alguns desses indivíduos, como Stephen Wolf, também estão a discutir agora, leis de blasfêmia. Eles querem estas leis de volta e, claro, sabemos que isso vai acontecer com a perseguição. Amigos, na Roma pagã, o cristianismo era uma religião blasfema porque blasfemava os deuses que Roma considerava sagrados. Blasfemar era falar contra ou fazer com que as pessoas pensassem menos ao seu Deus. Essa é precisamente a coisa que o cristianismo tentou fazer: reduzir a observância ou honra que os homens devotavam aos seus ídolos, certo? Livrar-se da idolatria, pensar menos nisso, imagem de Deus. Isso foi um dos argumentos que Jones, diante deles, falou especificamente sobre blasfêmia. Mas, de acordo com a definição de George Cooley, a blasfêmia é uma tentativa de diminuir a reverência dos homens, não apenas pela deidade, mas pela religião aceita também. Mas qualquer homem neste vasto mundo tem o direito de diminuir a reverência dos homens pela religião aceita, se ele achar que essa religião está errada. Consequentemente, como eu disse há um momento, aquilo que seria considerado blasfêmia aqui não seria considerado blasfêmia na China. E aquilo que está na estrita conformidade com a palavra de Deus e a fé de Jesus é necessariamente blasfêmia na China, ou na Turquia, ou na Rússia. Um homem que prega o Evangelho de Jesus Cristo na China comete blasfêmia, segundo esta definição. Ele faz uma tentativa deliberada de diminuir o respeito dos homens pela religião que aceitam e pelos deuses reconhecidos na sua religião. Ele tem que fazê-los se alguma vez quiser que eles acreditem em Cristo e na religião de Cristo. Ele tem que levá-los a um ponto onde não tenham reverência pelos seus deuses ou pela sua religião aceita, antes que possam alguma vez aceitar a religião de Jesus Cristo. Ele prossegue afirmando: se a blasfêmia é um assunto apropriado para a legislação do governo civil, se é correto que um governo se torne o defensor da fé, então era perfeitamente apropriado que as leis da China proibissem, sob qualquer penalidade que desejassem, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo dentro dos domínios chineses, porque o seu efeito é diminuir a reverência dos homens pelas divindades reconhecidas pela China e pela religião aceita do país. É da mesma forma em qualquer um dos outros países nomeados, e nesse caso, não pode haver tal como perseguição por causa da religião. As únicas perseguições que alguma vez existiram foram por causa de homens a falar contra a religião aceita. Se este princípio estiver correto, então o Império Romano fez perfeitamente bem em proibir, sob pena de morte, a pregação da religião de Jesus Cristo. Ele fala sobre o artigo 6 da Constituição.
os textos religiosos que já mencionamos antes. Ele fala extensivamente. Há muito que se poderia dizer sobre o que aconteceu durante o período das leis obrigatórias de encerramento aos domingos, porque quando se tem pessoas a descansar sem conversão de coração, o que é que elas vão fazer em tempos livres? Não vai ser algo bom? Vimos isto durante os confinamentos, na realidade, durante o Covid. Vimos que em muitos lugares houve muitos problemas que resultaram do excesso de tempo livre das pessoas. Vamos dar uma olhada aqui. Uma das coisas também discutidas antes do Comitê do Trabalho foi esta. A União Cristã de Temperança das Mulheres, estadual, nacional e mundial, tem um pensamento orgânico vital, um propósito abrangente, um entusiasmo imperecível. Esse é que Cristo seja o Rei deste mundo. Sim, com certeza, o Rei deste mundo no seu reino de causa e efeito. Rei dos seus tribunais, dos seus campos, do comércio. Está isso a acontecer hoje? Os legisladores lidaram com várias resoluções simultâneas hoje, abordando tópicos controversos e políticos. A resolução mais controversa de quinta-feira é a HCR 3020, que declara Jesus Cristo Rei do mundo. O representante de Williston, Nikon Ryu, afirma que o cristianismo está ligado à história da nação e deve ser reconhecido. O cristianismo teve um papel fundamental na nossa sociedade. E reconhecer isso não deveria ser controverso. Além disso, reconhecer a nossa herança e as nossas bases morais nunca é uma perda de tempo. A ACLU argumenta que ainda é uma violação da liberdade de religião, uma vez que é tratada como uma opinião do Estado. Aos meus colegas conservadores, se não conseguimos conservar a base da nossa civilização, a família, então já não podemos chamar-nos conservadores. Agora é o momento de fazer a coisa certa. Agora é a altura de reafirmar a soberania de Cristo como nosso Rei. Agora é o momento de restaurar a autoridade de Deus e submeter a nossa vontade àquele que sabe o que é melhor. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto brilhar sobre ti. Que Ele te seja gracioso. Que Ele volte o teu rosto para ti e te dê a paz. Amém. É a mesma coisa que aconteceu em 1888, tudo de novo. Os mesmos movimentos que estão a acontecer agora. Como adventistas, estamos opostos a Cristo como Rei? Não. Não. Estamos opostos ao governo civil deste mundo, a impor isso à força. Sim, absolutamente. É uma questão de obediência que deve acontecer na nova aliança pelo Espírito Santo, que nos dá um novo coração. O Espírito vem e escreve a lei no nosso coração. César não pode fazer o trabalho do Espírito Santo. Jones fez uma distinção entre a lei moral e, bem, há muito que poderia ser dito aqui, estamos com um pouco de pressa, mas eu voltei e vamos criar algum conteúdo aqui num futuro próximo e falar sobre a distinção encontrada no dicionário Webster. Alguns destes nacionalistas cristãos dizem que toda lei é moral. Isso não está correto de acordo com a definição do Webster. Moralidade ou lei moral é definida como a vontade de Deus como supremo governante moral, no que diz respeito ao caráter e conduta de todos os seres responsáveis. Mas Webster continua a definir civil como aquilo que diz respeito ao Estado, ou ao poder civil, ou a matérias entre homens. Não é a mesma coisa. Jones menciona que civil diz respeito a uma cidade ou Estado, ou a um cidadão em suas relações com os seus concidadãos ou com o Estado. Amigos,
Um poderoso conflito está muito perto. Muito, muito perto. E temos uma oportunidade maravilhosa e incrível de o ver a chegar, de estar entre os primeiros a reconhecê-lo e a avançar com fé e dar esse grito forte. Portanto, convido cada um de vocês hoje, nas suas respectivas esferas de influência, a trabalharem juntos e a perguntarem: qual é o meu dever em tudo isto? Avançar e dar esse grito forte. Quero mostrar-vos uma citação do Espírito de Profecia aqui. Esta é uma que temos discutido recentemente. Há muitos que estão à vontade, que estão, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem: se a profecia previu a aplicação da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E, tendo chegado a esta conclusão, sentam-se numa calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus os protegerá no dia da tribulação. Mas Deus não nos salvará se não fizermos esforço para realizar o trabalho que Ele nos confiou. Não estou aqui para te dizer que escrever para senadores é o que todo adventista deve fazer, certo? Todos temos dons diferentes. Todos temos deveres diferentes e todos temos responsabilidades diferentes que o Senhor nos confiou. Mas eu te perguntaria, se tens essa capacidade, se tens esse dom, se tens essa oportunidade de escrever, então Deus te confiou esse talento. Devemos usar esse talento como ataleias fiéis. Deves ver a espada aproximar-se e dar o aviso para que homens e mulheres não sigam um caminho por ignorância que evitariam se soubessem a verdade. E quando essa nomeação ocorrer, eu direi o seguinte: é a minha oração que haja uma menção a um clamor forte nessa nomeação. Haverá uma menção de adventistas escrevendo com preocupação sobre as políticas que estão a ser implementadas. Antecipamos a nomeação potencialmente nas próximas semanas. Já se passaram uns meses, já foi entregue a 31 de março. Estamos a assistir para ver quando essa audiência de nomeação avançará. Mas estamos quase lá. Acredito que essa discussão irá acontecer, uma espécie de ideia de primeira etapa, não é uma panaceia, mas vai iniciar essa discussão a um nível nacional, porque isso será uma lei federal. Todas as empresas serão obrigadas a fazer isso. Isso vai levar essa discussão a ser muito mais amplamente debatida no mundo. Nós, como adventistas, precisamos estar preparados.